O etarismo é um preconceito que acontece contra pessoas idosas. Segundo pesquisa do IBGE, os idosos ocupam o primeiro lugar no ranking de casos de depressão e cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos são acometidos pela doença. Para conversar com a gente sobre o tema, nós recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida a psicóloga Fran Winandi. Fran Winandi, livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Como vai, Fran? Olá, tudo bem? Tudo certinho. Fran, ah, explica para nós o que é etarismo. Etarismo é o preconceito de idade. Ele pode ser direcionado tanto a pessoas mais velhas como a pessoas mais novas. E a diminuição das atividades sociais em relação à geração 60 mais, a questão do isolamento em função da Covid e até mesmo o processo de aposentadoria pode agravar esse preconceito? Pode e agravou, né? Durante a pandemia, a gente teve várias manifestações preconceituosas com relação aos idosos, né? Porque eles eram considerados grupo de risco e as pessoas achavam que eles tinham que ficar em casa, enfim. Teve várias manifestações, pessoas que perderam emprego, trabalho. Então, realmente é um grupo heterogêneo e que não é bem tratado na nossa sociedade como um todo. O que tu coloca no teu livro? Tu pode antecipar um pouquinho mais sobre essa obra? Lógico. Bom, eu falo, eu explico o que é etarismo, falo quais são as raízes, falo sobre o nosso medo de envelhecer, falo um pouquinho sobre as manifestações do etarismo em vários âmbitos da nossa sociedade, né? Então, o etarismo na moda, o etarismo no trabalho, no streaming, no cinema, na televisão, então, nos esportes, eu vou mostrando aonde que ele aparece, né? E no final eu coloco depoimentos de pessoas que sofreram preconceito etário e as consequências que isso trouxe para elas. Mas as pessoas têm medo de fazer aniversário, ou seja, elas têm medo de dizer a idade? Sim, bom, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma questão que é falta de educação perguntar para uma mulher quantos anos ela tem, né? Como se ela tivesse controle sobre isso. O que acontece? Na nossa sociedade, a velhice, né, ela está ligada a uma coisa muito ruim, né? Porque a gente, na verdade, assim, a gente liga a juventude à beleza. Então, esse é um primeiro ponto. Então, envelhecer é ficar feio. Então, as pessoas, tem até um termo que chama age shaming, que é a vergonha de envelhecer, e é uma coisa que acomete muito as mulheres, né? Elas têm vergonha de envelhecer, então, elas têm vergonha de deixar os cabelos brancos, as rugas, nós somos o campeão, né, de cirurgias plásticas no mundo, né, e procedimentos estéticos. Por quê? Porque a gente tem um preconceito muito grande no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Então, eu acho que assim, tem uma questão relacionada ao envelhecimento que é uma questão ruim. Então, a gente tem vergonha, a gente não quer parecer velho. Que interessante, né? E que cruel. Quer dizer, o fato de fazer aniversário deveria ser uma bênção e ainda é considerado uma pecha, né? Nesse sentido, o que a senhora recomenda para que esse processo de preconceito venha a ser combatido? Olha, a gente trabalha em várias frentes, né? Eu acho que o primeiro ponto, por exemplo, eu faço bastante ativismo nas minhas redes sociais, porque eu acho que o primeiro ponto é a gente chamar as pessoas para uma reflexão, né? Então, vamos parar para pensar, porque o etarismo ele está dentro de cada um de nós, esse preconceito ele está dentro da gente. Quando você está na praia, por exemplo, né, e você vê uma mulher idosa de biquíni,
Muitas vezes você pensa, caramba, ela não tem mais idade para usar um biquíni, né? Ou uma mini saia, ou um decote. Então, ou quando a gente vê um casal, principalmente quando a mulher é mais velha que o homem, né? A gente acha aquilo uma coisa estranha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir esse preconceito dentro da gente. E isso eu acho que se faz através de reflexão, né? Então, o livro tem esse objetivo, essas coisas que eu trago nas redes sociais têm esse objetivo, isso que a gente está fazendo aqui agora também, né? Então, chamar as pessoas para pensarem sobre isso, porque preconceito não tem lógica, é uma coisa que é negativa, é ruim, e ele não tem uma explicação, é uma coisa que vem, sei lá da onde, né? Nós perguntamos o que se pode fazer para combater ou reduzir esse preconceito que é antigo, né? E do ponto de vista pessoal da mulher que já está na idade adulta, que quer sim deixar seus cabelos longos, que quer usar um biquíni, qual a sua orientação como psicóloga para manter o seu desejo, manter a sua vontade, apesar do preconceito pessoal, né? De, será que eu faço isso? Será que eu mantenho o cabelo comprido? Será que eu desfilo num biquíni? Então, vamos parar um pouco de criticar os outros e vamos ser felizes. O que acontece é que a maturidade, ela traz um pouco isso, né? Essa autoaceitação e da gente querer viver de uma forma mais plena. Então, eu acho que isso é o que tem acontecido e eu acho que é isso que as mulheres têm que fazer também, né? Se aceitarem e trocarem mais ao invés de se criticarem tanto. Muitíssimo obrigado pela dica valiosa e que o nosso verbo em todas as manhãs passe a ser agradecer. Foi um prazer tê-la conosco, psicóloga Fran Winandi. Obrigada, igualmente.